bom? Beleza. Bem, Marcos. Meu bom dia a todos. Vamos iniciar, portanto, a reunião da Comissão Especial de Inquérito às 9h04. Gostaria de agradecer a presença da Franceluz Mariano, Gabriela dos Santos, Keila Priscila, Saulo Augusto e Dr. Maurício Porto. Como o Dr. Maurício Porto e a senhora Franceluz já estiveram aqui presentes, eu gostaria que os demais, por gentileza, dissesse para constar em ata e também em registro que está gravando o nome completo, CPF, RG e um comprovante de endereço de correspondência. Pode começar, Saulo, pelo microfone. Meu nome é Saulo Augusto Katz Ferreira do Nascimento, CPF 321 407 328 12, RG 42 070 521 1. Moro em Piratininga, Rua Plínio de Godói, número 101, Centro. Bom dia, meu nome é Keila Priscila Venturelli de Souza, CPF 301 428 838 16, RG 33 817 068 6. Resido atualmente na Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 1455, Casa 653, Condomínio Terra Nova, Bauru. Bom dia, meu nome é Gabriela dos Santos Souza, meu RG é 42755 577, dígito 2, CPF 355 237 398, dígito 55. Meu endereço é Rua Néder Issa, 313, apartamento 101. Lembrando que a senhora Franceluz, ela tem um despacho no processo, despacho de encaminhamento na folhas 46. A senhora Gabriela tem um parecer sobre a APA da página 242. A senhora Keila tem uma manifestação sobre a situação atual da APA na página 238 e 239. O senhor Saulo tem uma emissão de laudo técnico da área inserida na APA. O senhor Maurício Porto tem apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo interno e manifestação sobre ajuizamento da ação rescisória. Portanto, eu gostaria de perguntar aos senhores, começando pela senhora Franceluz, qual a participação, lembrando que nós estamos tratando aqui nessa manhã, às 6, sobre a área localizada na Água Parada, de 15 milhões. Eu gostaria de saber da senhora Franceluz qual a participação da senhora nesses despachos e encaminhamentos. Bom dia. Na época, eu ainda era diretora da Divisão de Diretrizes e Normas. Meu encaminhamento foi... O GAI já estava montado, foi encaminhar o processo ao Grupo de Análise de Empreendimentos e apenas recebi o resultado depois da análise do GAI e oficiei o interessado com relação à deliberação do GAI. Apenas participei nesse sentido. Nessa época, esclareço também que eu já não fazia parte mais do Grupo de Análise de Empreendimentos. Senhora Gabriela? Bom, o meu parecer em relação ao processo, na época eu estava como secretária interina, né, substituindo o Sidney, que foi no início desse ano, e eu acompanhei, reiterei o laudo técnico do Saulo, e isso veio para a secretaria por meio de um questionamento do jurídico sobre a situação atual da APA.
né, que durante esse tempo do processo teve uma revisão do plano de manejo da APA, da água parada. Então, eu reiterei e falei sobre a situação, né, que uma parte estava na zona urbana consolidada e outra parte estava na zona de uso sustentável 3, e que é uma zona que também é a zona de amortecimento de uma unidade de conservação estadual próximo. Só que a APA, nessa época, ela já não proibia mais o parcelamento do solo. Senhora Keila. Bom dia. A minha participação em relação à folha mencionada é que veio para análise essa reiteração, conforme a engenheira Gabriela, a qual ocupava interinamente, na época também como secretária. E aí o papel, no meu caso, foi em relação a encaminhamento para o técnico para pontuar a atual situação da época, né? Tendo em vista que com a resolução 041 de 2018, que foi aprovada com algumas alterações no quesito de a permissão ou não de algumas anuências, vamos dizer assim, em relação à área a qual posiciona dentro da APA. Então, na verdade, foi para pontuar realmente a avaliação atual de base em análise técnica. Saulo. Bom dia a todos. Foi solicitado a verificação da área, se estava em APA ou não, e a gente fez o laudo constando que aquela parte da área estava em zona urbana consolidada e parte da área estava em zona de uso sustentável, né? E a gente emitiu o laudo e deu sequência no processo. Senhor Maurício Porto. A minha atuação foi contrarrazoar o agravo em cumprimento de sentença já. Então, já tinha sido decidido, já havia o acórdão, começou-se a execução contra o município, a juíza decidiu o valor, a parte contrária agravou e coube a mim contrarrazoar deste momento em diante. Senhores vereadores. Bom dia a todos. Queria saber, doutor Maurício, se é comum, quando algum procurador está fazendo a defesa, buscar informações técnicas, tanto na SEMA, na CEPLAN. Sim, como o procurador é notificado, comunicado daquele momento processual, ele tem um prazo. Se o prazo permitir, ele faz a consulta ao setor técnico. Vereador Marcos. Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Eu acho que, na verdade, o que a gente gostaria de saber, né, doutor Maurício? Aonde foi a falha? Em que momento se deu a falha? Se nós temos uma área com vários problemas, nós temos um córrego, nós temos um linhão, nós temos uma área de amortecimento, nós temos uma estação ecológica do Estado, em nenhum momento isso foi mencionado em nenhum momento do processo. A pergunta é se os senhores tinham essa informação à época. Eu não tinha informação, que eu não participei à época dos fatos. Essa informação, ela constava do processo. Porém, quando a gente tem um argumento que é o suficiente, não necessariamente as pessoas põem todos. Essa linha de defesa era uma linha comum de ser utilizada, e foi a linha de defesa que a procuradora e o procurador que atuavam no processo utilizaram. Desculpa, qual linha, secretário? Que não houve, na verdade, primeiro, um apossamento do município da área. O município nunca entrou naquela área.
Então, não haveria uma desapropriação. O que haveria é uma limitação do direito de propriedade. Essa limitação do direito de propriedade é um dos deveres do município previsto no Estatuto da Cidade, inclusive. Mas entendeu-se que não houve a limitação, mas sim a desapropriação, e a condenação foi por desapropriação. O restante gostaria de se manifestar, se tinha essa informação ou não? Os senhores não tinham, então, essa informação à época, não participou de nenhum momento da discussão que coubesse esse tipo de apontamento. É isso. É isso, senhor presidente. Gostaria de saber se em algum momento a procuradora que fez a defesa em primeira instância desse processo, ele entrou em contato com vocês através de ofício, ou verbalmente, ou por telefone, em relação ao processo no momento de fazer a defesa? Pode responder no microfone, por favor. Não, eu não me recordo disso, não tenho conhecimento, não. Não me recordo. O único conhecimento foi a partir mesmo da vista do processo, ao qual solicitou conhecimento à SEMA. Então, o meu conhecimento se deu a partir daquele momento, 28 de dezembro de 2018. O primeiro contato que eu tive com o processo foi no início desse ano, né? E até antes não tive contato, até porque, assim, eu sou funcionária desde 2013, né? E pelo que eu vi, o processo é antes desse período, né? Então, não tive contato antes. E nem tive nenhuma solicitação do jurídico antes desse fato. Eu não fui acionada em nenhum momento para prestar, ou verbalmente ou oficialmente, qualquer manifestação técnica com relação ao objeto da ação. Dr. Maurício Porto, em que se baseou a defesa na decisão? Quando houve já a decisão, qual foi a manifestação e a linha que o senhor utilizou no processo? E se em algum momento o senhor apresentou ou elencou algum dos pareceres aqui elencados, tendo em vista que a área era uma área rural, tendo em vista que é uma área que pertence a uma área ambiental do governo do Estado, tem a questão do leão, córregos? A gente precisa resgatar aqui uma sequência de fato. Os proprietários da área, eles fizeram um pedido de diretriz de loteamento. Esse pedido de diretriz de loteamento foi para o GAI para ser analisado. O GAI fez diligências na área. Na época, o secretário, o Rodrigo Said, ele foi até a área, vistoriou, fez um relatório dessa área e foi indeferido o pedido, a pretensão do proprietário de empreender. Então, esse processo, ele tinha as informações da área já. O proprietário não se conformou com essa decisão, entrou em juízo com uma ação de desapropriação indireta. Aí, os procuradores tinham já no processo as informações e as vistorias da área, contestaram a ação, foi feito o laudo e uma sentença de primeiro grau. Eu não participei em nada disso daí. Houve um recurso de apelação, foi para o Tribunal de Justiça. Também não participei dessa fase do recurso. Houve o acórdão, transitou em julgado e voltou para o primeiro grau. Aí, a parte, em 2018, ela começa o cumprimento de sentença. Houve o pedido de cumprimento de sentença, houve uma impugnação a esse pedido, já em fase de execução. Também não participei de nada até aí. Minha participação é de um recurso contra razoar o agravo. Essa foi minha participação como procurador. Quando o processo veio para mim, aí eu analisei do começo ao fim esse processo. E aí eu pude constatar tudo isso, que eu fiz até uma manifestação extensa de todos os processos que envolveram
Isso, mas é uma pessoa, em 2019, vendo todos os fatos concluídos de 2011 até 2019. Aí fica fácil de fazer, né? Eu não vivi os fatos, eu peguei e fiz essa retrospectiva. Aí dá para se constatar que houve... era uma parte de área rural, que estava em APA mesmo, que existe uma APA estadual se sobrepondo ali, uma boa parte. Existe a Sebastião Aleixo, que é uma unidade de conservação estadual, que tem uma zona de amortecimento grande. Existe plano de manejo sobre esse período. E tudo isso com base no que foi feito. Aí eu faço um parecer assim, poderia... Tinha várias outras situações, mas de 2009 olhando para o passado, né? A minha posição para o processo de conhecimento era bastante confortável, ele já tinha sido julgado, né? Eu não vivi isso, eu não construí o processo. Eu queria saber do engenheiro Saulo se ele chegou a fazer algum relatório em relação a essa área. Sim, foi feito o laudo, né, em 2 de janeiro, onde verificou que a área está inserida em APA, né? A APA da água parada, metade dela em zona urbana consolidada e metade dela em... Metade que eu falo parte, né? Em uso sustentável, né? Foi isso que foi verificado sobre o local. O senhor fez um único relatório? Sim, um único relatório, 2 de janeiro de 2019. Doutor Maurício, o senhor sabe me falar se essa área, ao invés de ser proibido totalmente essa construção, ela poderia ter sido restringido parcialmente e não impedido totalmente, porque parte desta área ela está em área urbana e uma outra parte ela está em área rural. Sim, essa parte urbana ela pode ser empreendida, mas é importante a gente colocar o seguinte: quando a administração disse não ao empreendimento, ela disse não a um projeto apresentado. Aquele projeto apresentado ele era inviável. Não se foi além. Não foi dito o seguinte: ó, este não pode, mas um outro poderia. E não é comum mesmo a administração fazer isso. Analisa-se o projeto e diz sim ou não a um projeto concreto apresentado. Se retirasse a parte rural, poderia empreender na parte urbana. Quantas restrições? Aquela área só tem restrições. Tem o que fazer lá? Sim. Ela pode ser explorada para outras atividades, mas ela tem restrições. E essa possibilidade de o proprietário da área de apresentar uma nova proposta para a prefeitura, ela foi inserida na defesa? Não me lembro, eu acho que não, né? Foi dito simplesmente que ali era uma APA, é verdade, é uma APA, não pode construir. Hoje, teria até alguns outros usos, mas até hoje, se alguém pedir para construir casa nessa parte, não é possível, não porque o município proíba. A Lei Federal 6766 de 79, ela diz que empreendimento urbano só pode ser feito em perímetro urbano, em perímetro rural, não. Senhora França Luz, o conhecimento que a senhora tem, o que poderia ser construído nessa área? Pelo fato que ela foi negado totalmente, o que caberia ali por parte do proprietário ser realizado? Bom, foi negado a solicitação dele de parcelamento de solo para fins urbanos. A área está totalmente com declividade para a bacia do Água Parada, portanto, entendido, inclusive constante depois no ato, no plano diretor, dentro da APA do Água Parada, onde estava em vigência a lei que regulamentou a APA,
e que era proibido o parcelamento para fins residenciais em APA. Tá? Isso foi alterado recentemente, agora, na atual administração. A alteração, se não me engano, do artigo 4º de todas as leis das APAs, tirando a palavra, a questão de proibição. Na época, estava proibido para fins residenciais. E, baseado nisso, isso foi um fato importante, que acho que culminou com o indeferimento do pedido, da solicitação dele. Ele era proibido fazer parcelamento para fins urbanos, residenciais, mas não restringia totalmente o uso da área. Ele poderia ter feito um parcelamento rural, ele poderia ter feito destinado a área para vários usos. Tá? Senhor Maurício, com a experiência do senhor como ex-secretário e também como procurador, claro, se o senhor puder responder, se a OAB autoriza o senhor a responder, qual a sua avaliação da defesa da Prefeitura em primeira instância nesse processo? Hoje, depois de 3 anos praticamente fora do jurídico e na CEPLAN, o meu horizonte sobre esse assunto ampliou muito. Mas uma das situações que eu vejo que ficou exposta aqui é a necessidade de que haja uma participação conjunta nos problemas. O procurador, quando recebe o processo, nessa época que ele foi ajuizado, ele tinha 15 dias corridos para apresentar uma defesa. A gente percebe que do indeferimento até o ajuizamento dessa ação, o autor teve ano para estudar e instruir. Então, seria uma das soluções, eu imagino, que um processo administrativo virtual, eletrônico, onde todos pudessem participar ao mesmo tempo, seria dado ciência a todos de uma vez, teria ajudado e enriquecido essa defesa. Talvez, se eu tivesse trabalhado nesse processo na época que ele foi ajuizado, eu não tivesse a visão que eu tenho hoje. Isso é fruto de uma organização em departamento. Já que a organização é em departamento de 99% dos municípios, então eu acho que se tivesse sido um processo eletrônico, com a participação simultânea dos órgãos técnicos ajudando na elaboração da defesa, ela teria outros argumentos. Mas existem outras ações de desapropriação indireta que o argumento que foi utilizado aí foi suficiente e a ação foi julgada procedente. O município ganhou, com os mesmos argumentos que estão na contestação desse processo. Quem errou, então, a CEPLAN, a Secretaria do Meio Ambiente ou a Procuradoria? Não houve, na minha opinião, um erro desse processo. Como que eu chego a esse precatório? Eu chego a esse precatório com uma sentença que hoje, em valores de hoje, daria 4 milhões e alguma coisa, 14 hectares de terra. Seria um ótimo negócio para o município. O problema é que, quando sobe para o tribunal, caiu na 3ª Câmara de Direito Público, é uma Câmara bastante conhecida de Direito Público. E é entendimento dessa Câmara, que agora está sendo modificada, de que esses casos não são de limitação, são de desapropriação mesmo. Até aí, a modificação seria pouca, só que é entendimento dessa Câmara que a emissão na posse, ela se dá no momento em que a lei é promulgada. Aí nós temos uma ação de 2012, retroagindo juros compensatórios a 2002, acrescentando 10 anos de juros compensatórios. Se os senhores pegarem o ofício requisitório desse precatório, que é o 859 ou o 860, os senhores vão ver a discriminação.
valor 4 milhões, juros compensatórios 9 milhões. Então, aí é que está o problema, né? O problema foi o entendimento do tribunal de que o juro compensatório retroage à data da lei. E fixa mais um problema. A partir do momento em que o doutor Antônio Carlos Malheiros decidiu como relator o primeiro recurso, ocorre um fenômeno que ele se torna prevento para decidir todo e qualquer recurso sobre este processo. Inclusive, o último feito foi ele que relatou, né? E já estava decidido. Vereadora Thelma. Bom dia, né? O senhor me permite fazer o questionamento? A gente fala de interação, né? Se houvesse uma interação entre os órgãos, mas e o GAI? Já era constituído, ali era uma interação entre os órgãos. Não foi discutido ali? Porque ali tem as secretarias, de fato, para dizer pode, não pode. A gente sabe que depois vai para cada uma para esmiuçar, mas já existia uma interação entre os órgãos. Ali não foi realinhado? O GAI, ele não é um órgão constante. O GAI é um órgão composto por servidores que estão no seu dia a dia de serviço em cada secretaria e tem uma pauta de reunião, 1, 2 vezes por mês. O procurador recebe a citação e tem 15 dias para contestar nessa época corrido. Não dá tempo. Hoje já não dá tempo. Hoje, que eu voltei a ser procurador, eu estou trabalhando, defendendo o município, numa ação em que os proprietários da Bauru e a Canga se sentiram desapropriados pela duplicação da rodovia. Eu não tenho tempo de consultar todo mundo. Com um processo administrativo que todos trabalhassem ao mesmo tempo, sim, teria. O GAI foi uma grande evolução, sem dúvida. Levava 2 anos a manifestação de cada secretaria, hoje leva mês, mas o processo eletrônico vem para acelerar ainda mais e tornar possível até uma fiscalização em tempo real de todo mundo. Não quero ser deselegante, mas é duro para a gente ouvir dizer que não tem tempo. Eu entendo que não tem tempo. Então, se não tem tempo, não dá para fazer, então por que ter? É complicado. A gente entende a celeridade, a gente entende tudo, mas, assim, eu acho que tem um conjunto de ações. Uma de 30 milhões é bem diferente de uma de 100 mil, de 200 mil. Então, dá para fazer um conjunto de prioridades. Você perder 3 de 100 mil, uma coisa. Você perder uma de 30 milhões, de 14 milhões, eu entendo tudo, não estou fazendo nenhum... Não, quero deixar claro, não é nenhum ato de desabono, nada não. Mas são situações que vêm acontecendo há muito tempo e que precisava ter uma estruturação, até para priorização de algumas situações que têm um impacto dessa monta na cidade. A gente sabe que é tudo para ontem. A gente sabe disso aí, a gente entende direitinho. Mas eu entendo também que o GAI se reúne 2 vezes por mês, você aglutina para poder dar celeridade no processo. Acho que foi até a senhora que explanou de uma maneira muito técnica aqui, a gente entende tudo isso. Mas numa ação dessas, puxa vida, reunião extraordinária tem que acontecer. Um fluxo tem que acontecer. Então, a gente fica preocupado, porque são áreas que depois a SEMA, não pode, o outro não pode, e nós já vimos aqui que nas ações anteriores, não podia até sem a lei aprovada, não podia porque eu ia transformar, fica difícil, entendeu, Maurício? Acho que, tecnicamente falando, que a gente entenda do passado e que atualize o futuro, não é só questão de informatização, porque está se pegando muito, se eu não tivesse informatizado, não andava, não é bem assim. Então, a gente fica um tanto quanto preocupado de ver essa situação que gera um montante muito grande, que eu acho que houve até, para mim, a interpretação do juiz foi um pouco equivocada, mas também não sou
advogada, não vou aqui questionar condutas, não cabe a mim questionar condutas dos advogados. Cabe a gente aqui, como coisa, dizer, olha, tinha um monte de elementos que, mesmo a gente não sendo advogado, que faltaram na ação. Um monte, não é um ou dois, todas elas. Então, você se equivocar, não colocar em um, por que não colocou no resto? Um monte. Foi considerada área total, não se descontou isso, não se fez isso, não se levou em consideração a área do Estado. Puxa vida, são erros crassos. Então, eu acho que a gente precisava ter um pouquinho mais de clareza nesse ponto para evitar impactos maiores. Como você disse, eu aprendi. Mas a gente aprendeu, mas não corrigiu as outras ações. Sinto muito dizer isso para você. Não houve uma correção da forma de conduzir. Está tudo do mesmo jeito, do mesmo estanque. Eu não posso me meter na forma como o outro faz. Como não? O município está indo para o buraco. Então, é importante a gente ver isso. Fala de uma maneira, por favor, não estou querendo desabonar ninguém, não, mas tem que rever isso, Maurício. Vereadora, eu concordo com o que a senhora disse. Eu tenho um amigo que ele estava com pedra na vesícula, foi fazer uma cirurgia, o médico fechou. Ele estava com câncer e morreu em 1 mês. Eu vou fazer a mesma analogia da área da senhora nesse processo. Esse processo foi ajuizado com valor de R$100 mil. Ele não terminou em primeiro grau em 14 milhões. Volto a dizer, pela sentença de primeiro grau, o município estaria comprando hoje, em valor de hoje, o valor do precatório de hoje, de 4 milhões para 14 hectares de terra. O problema aconteceu em segundo grau, onde a terceira Câmara de Direito Público, que ninguém sabia que seria ela, por sorteio, ela decidiu retroagir, primeiro incidir juros compensatórios, e segundo incidir da data da lei, e não da data da ajuizamento da ação. A ação é ajuizada em 2012, o tribunal retroagiu juros compensatórios a 2002, que é a data da lei. Se vocês pegarem o ofício requisitório, vocês vão ver valor da desapropriação, 4 milhões, valor do juro compensatório, 9 milhões. Foi aí que o precatório... Se a ação tivesse sido ajuizada em 14 milhões de reais, teria chamado a atenção de todo mundo para ela. Essa ação que eu estou defendendo, por exemplo, ela está ajuizada no valor de R$10 mil. Eu peguei esse processo embaixo do braço, corri com esse processo para 4 secretarias. 15 dias, eu não consigo fazer um levantamento topográfico da área, vistoria, medição, correndo de um em um. Hoje, o processo físico é uma fila indiana. A ideia do GAI deu certo, poderia abrir. Quanto às outras matérias de defesa, eu tenho um parecer onde eu elenco todas elas, inclusive. Só que, volto a dizer, sou eu de 2019, olhando para os fatos que aconteceram no passado e dos quais eu não participei. Eu não sei em que condições isso foram feitas. Muito provavelmente foi assim, ele foi citado 15 dias e saiu correndo. Eu vou fugir um pouquinho fora do foco. O senhor teve o olhar de 2019 para 2010 para 2002. Eu pedi pelo artigo 18 os precatórios. O que está sendo feito com relação aos outros que podem incidir juros e tudo mais? Porque a gente sabe perfeitamente, todo mundo sabe. Você entrou com uma ação de 100 mil, é mora, é juros, é um monte de coisa, ela vai explodir mesmo, né? Então, a gente faz as considerações até como motivo de alerta, né? É importante que reanalise. Lá eu vi, lá na questão dos precatórios, tem coisa grande lá também. Tem sim. Uma das medidas que eu vejo que foram adotadas logo no início desse governo e que mudou
muita coisa, foi pela primeira vez na história de Bauru um procurador ser remetido para a CEPLAN. Esse procurador sou eu. Eu saí da secretaria, o Dr. Garmes me deu a opção de escolher para onde eu queria ir, eu escolhi execução fiscal. Passou o carnaval de 2017, eu cheguei para trabalhar, tinha uma portaria em cima da minha mesa, me mandando para a CEPLAN. E eu estou na CEPLAN desde então. Na minha opinião, isso enriqueceu muito o jurídico, permite que a gente troque informações, que atualize os colegas, né? E talvez essa experiência seja uma experiência para ser replicada na saúde, seja uma experiência para ser replicada na educação, né? Quanto aos precatórios, eles existem mesmo, né? É uma falha administrativa isso? É uma falha administrativa. Ela é de hoje? Não, ela não é de hoje. Eu tive a oportunidade aqui nesta casa de expor um fato de que eu peguei meu carro sozinho, fui até São Paulo sozinho, participar de uma audiência sozinho, para decidir a dívida federalizada de Bauru, 370 milhões de reais em 2005. Inviabilizava o município, tinha que devolver para Agudos e pedir desculpa, se nós tivéssemos errado ali. E eu não tive auxílio de ninguém. Fui secretário por 6 anos. Marcos Roberto Garcia, que era o secretário de Economia e Finanças. Nós chegávamos no DEPRE do Tribunal de Justiça, que é onde o precatório corre, o guarda chamava a gente pelo nome, o desembargador-presidente, que era o Dr. Luiz Pires, chamava o Marcos pelo nome, eu pelo nome, os funcionários conheciam a gente. Eu ia 2 vezes por semana negociar precatório lá. E expor isso. É uma falha. Eu ia sozinho com o Marcos. Baixamos os precatórios que, juntos, da família Duque e da família Bekele, só 2 desses precatórios daria mais de 30 milhões. Baixou para 8, já em fase de precatório. Mas sem uma estrutura para isso. Então, talvez essa falha administrativa seja ótimo de corrigir agora. Eu concordo plenamente com toda a crítica que a senhora fez. Doutor Maurício, quando um procurador ele emite um parecer ou faz uma defesa, esse processo passa pela Procuradoria Geral, ou passa pelo secretário, ou passa pelo prefeito, para depois ir para o judiciário? Não, ele não passa. O procurador ele atua sozinho e com autonomia. Muitas vezes até a gente manda, hoje tendo uma visão de uma repercussão futura do fato, né? Mas, via de regra, não, né? No máximo vai para o diretor e depois do ato praticado. Doutor Maurício, sabe se a procuradora que fez a defesa, ela pediu prazo a mais para impugnar o laudo? Não saberia dizer. Eu vi esse processo de conhecimento, mas já faz tempo. Vereadora Thelma. Agradeço. Vereador Marcos. Bom, acho que, assim, doutor Maurício, nós estamos aqui, nós não estamos fazendo caça às bruxas a ninguém, nós não estamos procurando um culpado para mandar a conta, não é isso. Mas, principalmente, como não errar daqui para frente, ou o que nós podemos fazer daqui para frente para que nós não tenhamos mais casos parecidos como esses daqui. Se não tem culpados, quais seriam as falhas que a gente poderia evitar daqui para frente? Vereador, eu agradeço a pergunta que o senhor fez, né? Toda vez que eu falo isso, e já de início, eu fui entrevistado várias vezes e elogio essa SEI, e elogio a forma da condução desse trabalho, que está expondo mesmo a falha e consertar. Todo mundo está identificando isso, né, nos trabalhos.
Toda vez que eu falo sobre isso, dá polêmica. Agora, um município do tamanho de Bauru, sem processo eletrônico e sem um sistema de georreferenciamento, é inaceitável hoje. Quando a gente vai em Santos, o vereador Roger morou lá, para ver o exemplo de um dos melhores processos eletrônicos que existem. E a hora que eu entrei na sala, eu me deparei com uma empresa bauruense, eu fiquei muito triste. O melhor processo eletrônico que existe, administrativo, é de uma empresa bauruense. Quando a gente pega, por exemplo, quando fala em georreferenciamento, eu lembro aqui um ditado árabe: quem planta tâmara não colhe tâmara. Quem iniciar um processo de georreferenciamento hoje vai colher fruto daqui a 6 anos. Isso não é um produto de prateleira que eu pego e uso. Se eu abrir um computador aqui agora e mandar todo mundo que está nessa sala usar um sistema de vocês não sabem. É preciso um conhecimento técnico para aquilo. É preciso formação. É preciso customização. Só que daqui a 6 anos, com essas 2 ferramentas, muito estará solucionado. Daqui a 6 anos, sem essas ferramentas, nós vamos estar em outra CEI, depondo sobre falhas que aconteceram. Falar que os profissionais que atuaram são ruins? Não, não são ruins. São excelentes profissionais. Né? Todos que atuaram, mas existem falhas. E por que as falhas aconteceram com profissionais excelentes? Eu, na minha opinião, e aqui é Maurício falando, eu identifico que essas 2 ferramentas corrigiriam muito os problemas da saúde, da educação, da CEPLAN, do jurídico. Eu acho que todas as secretarias se tornariam muito melhores com essas 2 ferramentas. Maurício, se o senhor está no primeiro andar lá da Prefeitura Municipal e necessita de um processo na CEPLAN, como chega esse processo do senhor? Eu tenho que fazer um pedido por um sistema de controle de processo. Esse pedido depende da outra pessoa entrar no sistema, perceber, ele não vai conseguir movimentar mais aquele processo, ele vai ter que enviar para mim. Então, o que a gente faz? Faz o pedido, pega o telefone e liga para a pessoa. Aí ele pega um motorista que tem 2 horários de malote, se tiver passado aquele horário, naquele dia eu não vou receber o processo, e me envia. É um sistema que, nos últimos 40 anos, o que mudou do processo foi a existência do grampo. Antes era costurado, agora põe grampo numa folha de papel. Tem uma crítica feita por um dos maiores juristas de direito municipal, que ele tem uma história que ele brinca. Ele fala que se uma múmia acordar no museu, ela vai sair desesperada até chegar no Tribunal de Justiça. Ela vai falar: puxa, estou em casa. Porque nada mudou. Hoje nós não podemos mais fazer essa crítica, porque tem o ESAGE para o tribunal. Mas o município de Bauru não tem. Eu acompanho em papel o que poderia ser por meio eletrônico, e aberto a todos. Eu teria 370 mil fiscais do meu serviço. A chance de eu errar seria 370 mil vezes menor. Mais alguma pergunta, senhores? Então, agradeço a presença de vossas senhorias e damos por encerrada essa oitiva, lembrando que nós vamos retornar às 14 horas. Senhores, eu gostaria de fazer uma solicitação para que nós fôssemos conhecer o setor da Procuradoria aqui no município de Bauru. Então, nós vamos agendar com o secretário para que nós possamos, ou na sexta-feira ou na terça-feira, conhecer o local de trabalho, como é o funcionamento, distribuição desses processos e todo o andamento. Então, de acordo? Portanto, está deferido, solicito, então, portanto, um agendamento para conhecimento do local, um agendamento para conhecer também a Secretaria de Planejamento para ver o local de trabalho. Tá bom? A gente agradece a presença de todos e damos por encerrado a referida oitiva. Em nome de todos os procuradores, eu posso dizer isso, eu nunca vi isso.